Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Oi, gente, tudo bem com vocês? O Arquitetura e Design está começando agora, véspera de feriado, e eu e a Jaque hoje vamos trazer muitos assuntos interessantes, né, Jaque? Boa tarde. Boa tarde a todos. Hoje a gente vai falar então sobre arquitetura das flores e também agora aqui no estúdio comigo e com a Jaque tá a Fabiola Pesce. Ela é professora de ecodesign e vai conversar um pouquinho com a gente sobre a importância do designer socioambiental, né, Fabiola? Seja bem-vinda primeiramente. Muito obrigada, meninas, pela oportunidade de estar aqui, né? E trazer um tema que para mim é tão caro e que na realidade é muito transformador. É uma atividade com uma oportunidade de mudar o curso das coisas, né? Exato. Então, para a gente falar um pouquinho disso, é legal a gente trazer talvez um pouquinho do histórico, de onde surgiu esse olhar do designer, né? Claro. Porque eu me formei em comércio exterior e trabalhei nisso por 19 anos e num determinado momento que aquilo não fazia mais sentido para mim, eu decidi trabalhar com logística reversa, que era colocar o lixo no lugar certo, por uma frase do nosso célebre Lutzenberg, né? Maravilhoso. Que falava que lixo só era lixo se estivesse no lugar errado. E daí, com 19 anos de logística no comércio exterior, eu pensei, nossa, eu sei transportar, vou pôr o lixo no lugar certo. Te despertou bem essa... E daí aquilo foi assim, cheguei a não dormir naquela noite pensando, nossa, que legal, encontrei uma maneira de aplicar o que eu já sei. Sim. Mas com mais propósito, a gente tem um senso de urgência, né, hoje em dia, e tem tanta muito coisa grande, acontecendo. Né? E daí, quando eu comecei a colocar o lixo no lugar certo, eu descobri que muito do que a gente cria vira um rejeito. Até se a gente pegar o exemplo dessa caneta, né? A gente tem 3 partes, onde tem o plástico e aquela parte da tinta é uma parte tóxica. Aquela ali tem que ir para um lugar específico, senão ela vai virar um rejeito. Com certeza, né? Então, e tantos outros produtos na mesma linha de pensamento, né? Muitos. Pilhas, enfim, a gente tem os eletroeletrônicos, de maneira geral. Baterias de celular, enfim, tem uma gama de... E essa foi a grande sacada, porque o meu TCC na época foi sobre eletroeletrônicos, e daí eu descobri que lá dentro a gente colocava tóxicos, e esses tóxicos eram fundidos um no outro de uma maneira que ele vira um rejeito. A gente tem, sei lá, 30%, 20% de reciclabilidade no eletroeletrônico. O resto é um rejeito mesmo. Nossa. A gente vai precisar desenvolver tecnologia para poder reciclar. E daí, na Europa, eles pensando nisso, eles falaram, não, a gente não pode permitir que o mundo faça isso. E começaram a criar algumas diretrizes que passaram a ser meu objeto de estudo. Uma delas, sobre eletroeletrônicos, diz que tinha que eliminar todas as substâncias tóxicas daquela lista de uma determinada diretriz. E daí dava todas as substâncias que eram usadas que não podia mais conter no aparelho. E dizia que ao final, que é pós-uso pelo consumidor, tinha que ter pelo menos 70% de desmontabilidade, para que ele pudesse ser reciclável. Sim. Perfeito. E daí eu pensei, já a gente daí no designer consegue conceber, pensando pós-uso pelo consumidor. E passei a estudar isso, e eu comecei a entender que a gente cria muito rejeito. Sim, né? Demais. E daí veio o título do curso, que é um curso bem polêmico, né? E que tem sido um objeto de estudo e que traz gente com grande poder de atração, que já não se conforma mais com a maneira de fazer as coisas, que é o curso Todo Lixo é um Erro de Design. Que esse título é bem impactante, muito forte, né? Imagina faz a gente pensar mesmo. Com certeza, né? faz muito pensar. E nós, como os designers, ficamos assim, meu Deus, realmente, né? Para onde que vai todo não o nosso erro, mas os nossos resíduos, né, que sobram de matéria-prima e tudo também, né? E o designer, ele é demandado de uma série de atribuições sociais, porque aquele produto não seja muito caro, que aquela embalagem seja atrativa. Então, quando a gente entra, por exemplo, numa pigmentação natural, ela já tem matizes de cores com uma menor variedade. Sim, então, a gente vai entrando... Existe um funil, mas existe, né? Com um outro olhar pro designer. Só que daí, quando, né, que nem tu falaste, mas como que nós designers nos sentimos? Então, é quando tu começa a pensar na responsabilidade da concepção do que tu está colocando no mundo. Com certeza. Né? Até a gente estava falando um pouquinho antes do programa sobre o Abstract, né, do Netflix.
E daí lá os designers eles trazem muito esse olhar. Tem até uma menina lá que cria os brinquedos, que no final, assim, no começo ela criava, criando brinquedos, ela criava muitas coisas de plástico. Ela disse, não posso mais fazer isso. Sim. E daí ela volta para uma concepção de estudo de materiais. Ela disse, eu tenho muita responsabilidade, porque o que eu coloco no mundo, e antes ela fazia de acrílico, vai ficar milhões de anos. Você vai passar muitas gerações antes, e eu que estou colocando. Então aí vem, né, quando o designer se empodera de compreender a responsabilidade que ele tem em si. Não, e eu acredito que hoje nós designers estamos mais preocupados com isso realmente. A nossa visão com essa preocupação aumentou gigante. Tremendamente. É uma consciência, exato. né? E isso vai em todas as gamas. Semana passada também a gente entrevistou um pessoal de marcenaria e que tem todo esse viés, ou seja, tem o corte, imagina que vem as chapas, existem os cortes para determinados mobiliário e aquele restante, o material rico, até chegarem na conclusão que aquilo ali tudo iria virar outras peças. Né? Então, acho que essa gama, essa veia da sustentabilidade, de preocupação com o planeta, né? Mesmo, gente, claro. Tá sendo cada vez mais crescente. Tanto que a gente até diz, né, que tem a diferença entre moda e tendência, né? A moda, ela te traz toda aquela euforia do novo, mas a tendência, e é onde a gente acha que a sustentabilidade se encaixa, ela vem para construir uma mudança sistemática. Então, na moda a gente vai ver a sustentabilidade. Com certeza. Em todas as áreas ela vai acabar se expressando, porque ela é uma tendência quase necessária, né? Que daí vem aquilo que a gente falou, que é o senso de urgência que a gente tem. Em muitas lojas, não querendo seguir nessa linha, muitas lojas, importante citar, né, que coleções que não foram vendidas, por exemplo, né? E aí tu tá com aquele estoque, né? Estoque muito tremendo. grande. Então, assim, ó, por que não reciclar o que tem lá e vir com um novo tipo de roupagem e tu colocar novamente? Então, também é a importância da consciência, né? Fundamental. Então, hoje até a gente trabalha, ao longo dessa história, né, de migrar do comércio exterior para a sustentabilidade, eu acabei fundando uma escola, que é a Passárgada, que a gente se propõe a ser uma oficina de sustentabilidade, porque a gente quer deixar as pessoas fazendo na prática, né? Que daí é onde a gente tem o curso Todo Lixo é um Erro de Design, mas que tem também um que se chama Construções e Reformas Sustentáveis, que no momento certo a gente pode falar sobre ele. Mas nisso a gente acabou estudando as empresas que compreendem que tu não precisa criar um impacto negativo no meio ambiente. A gente pode ter o que a gente chama de o efeito do escoteiro, que é ter um impacto positivo. Então, que nem o escoteiro, quando ele sai a campo, se tá sujo, ele recolhe o lixo. Sim. Se tá legal, ele planta uma árvore. Ele tem que deixar melhor do que ele encontrou. Da mesma maneira como a gente se posiciona. Enquanto escola, a gente ajuda as organizações e pessoas a encontrarem como fazer impactos positivos. Essa é até uma linha de trabalho muito difundida já. Existe um selo internacional que se chama Benefit Companies, que mostram todas as linhas que melhoram a comunidade e o seu entorno por existir. Então, elas normalmente estão trabalhando com orgânicos, com comunidades locais, acabam tendo um comércio justo, que internacionalmente a gente chama de fair trade. Então, tem uma série de requisitos que são seguidos e quem releva o selo de benefit já leva um selo de que está melhorando o seu entorno. Né? Então, a gente se posiciona muito dessa maneira, ajudando o que a gente chama do produto guilt-free, né? Que sem culpa. Exatamente. Produto totalmente sem culpa. Isso é muito legal. E isso tem uma grande veia, né? Tipo, tu começa, aquela lâmpada foi originada como? Quem foi por trás disso? Né? Aquela roupa busca também foi feita, a história, toda né, do história, produto. E muita gente está realmente nessa vibe, né? Tipo assim, mas da onde foi feito, como foi produzido. As pessoas querem saber o antes, não só chegar lá e vou comprar. Não, elas são críticas hoje em dia. Eu acho que essa tendência tem cada vez mais a crescer, né? E a gente começa a perceber que quem vai se aprofundando, né, nesses temas acabam buscando uma ação mais preventiva. Né? Se a gente pegar o exemplo da própria arquitetura, a gente vai pensar numa iluminação natural, a gente vai pensar primeiro na posição solar que aquele imóvel está sendo colocado, porque as nossas cidades estão colocadas... grandes aberturas para ter iluminação natural. Exato, ventilação cruzada, que nem só pela economia que se faz, esses materiais
mas pelo bem-estar que tu tem Uma no boa lugar arquitetura, que... né? Exatamente. Então a gente começa a perceber, né, esse olhar também mais preventivo, de não ficar tão dependente, né, do sistema como ele é colocado hoje, que é o que a gente chama das autonomias nas centrais de abastecimento. Perfeito. Né? Então aí começa com aquela pequena hortinha feita em casa. Começa por aí também. Né? Muito bem. Gente, vou aproveitar e vou chamar o intervalo. Na volta a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse workshop e também soltar algumas fotinhos para você sentir a vibe toda. A gente volta já. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje. Lembrando vocês que estamos ao vivo lá no YouTube, no Twitter, no Instagram, também no Facebook, onde ficam salvos todos os nossos programas anteriores para vocês já aproveitarem o feriado de amanhã e fazer maratona de Arquitetura e Design segunda temporada. Porque lembrando que a RDC está em todas as plataformas, né? Então isso facilita muito para vocês assistirem de qualquer lugar do Brasil e do mundo, porque a gente tem audiência mundial, sempre lembrando isso. A gente está tendo um papo super bacana aqui com a Fabíola sobre a importância da responsabilidade socioambiental do designer, né? Que tem um workshop super bacana que vai acontecer numa semana super importante em São Paulo, é isso, Fabíola? A gente foi convidado pelo Brasil Eco Fashion Week, né? Que acontece em São Paulo, são 3 dias, começa agora 15, 16, 17, 18. 16, 17 e 18. E lá vai ter um dos workshops que vai ter, porque lá é um mundo bem focado, né? E bem focado nesse assunto também, né, Fabíola? Bem focado nesse assunto, e acho que eles tentaram fazer uma curadoria de quem tinha de melhor exemplo. Porque mais do que teoria, ver quem consegue transpor a dificuldade de construir uma nova rede, Sim. Né, de conseguir colocar seu produto no mercado. E aí existe muito, no caso da moda, a crise, né? Como que eu vou colocar um produto novo e se isso tem algum impacto? Sim, exatamente. Até onde isso é sustentável. Então, né, tem várias discussões que acontecem. Acho que trabalhando nessa área, das áreas que eu vi, uma curadoria muito forte, né? Então, coisa boa, né? É importante ter uma curadoria por trás para fazer esse filtro. Isso, e tem várias atividades lá que acontecem ao mesmo tempo, até inclusive na mesma hora da nossa oficina eu estaria fazendo mais 2 outras oficinas de economia circular. Então, né, para quem vai estar lá, as atividades, grande parte delas é gratuita. Olha que né? bacana. Então é muito legal, porque para quem está em São Paulo é uma super oportunidade. E quem tem interesse nesse assunto também, nesse né? tema. Tem muita gente que eu vi que tá indo do Sul, né? Que bacana. Inclusive, nesse workshop, a gente apresenta o case de 2 marcas locais, né? Que são a Insecta e a Revoada. A Insecta Shoes, para quem não conhece. São 2 marcas que são muito queridinhas do mundo eco-fashion, porque realmente fazem seu tema de casa. A gente teve a sorte de ter sido consultoras deles no início das atividades, né? Tanto da Revoada quanto da Insecta. E é muito legal o desfecho que eles têm. Por exemplo, no caso da Insecta, elas fazem sapato. E elas pensavam muito nessa circularidade do sapato, porque o nosso sapato é um rejeito. Né? Se tu for pensar na reciclabilidade, o sapato não tem reciclagem. Então, o sapato que a gente joga fora, ele fica lá colocado em algum lugar, né? E daí elas, por fabricarem sapato, tinham muita essa preocupação. E daí elas nos procuraram para criar a reciclabilidade de 100% do sapato delas. É muito legal. E daí a gente, com elas, fez um projeto na época chamado Anatomia do Sapato Insecta, que daí ajudou elas a dissecar mesmo. Então, o que é o cabedal, o que é a palmilha, o que é a sola. E, a partir dali, conseguir descobrir individualmente cada um deles. E é muito legal ver alguns desses desfechos, porque eu sou consultora há muito tempo e eu vejo que a empresa, quando ela tem um problema ambiental, normalmente aquilo fica escondidinho. Ou ela tem a ninguém quer visão falar. de realmente chamar alguém experiente para realmente dar um destino. Mas quando não resolve, ela Pois não é. As meninas que elas fizeram esse ano no Fashion Revolution, elas publicaram todas as partes do sapato que ainda não tinham reciclabilidade. Porque se alguém tivesse uma resposta, poderia aportar uma nova resposta para elas. Então, ao invés de elas esconderem como um segredo industrial, elas realmente colocaram. Então a gente começa também a ver isso. essa mudança do designer, do que open bacana, source, né? da oportunidade de trocar um novo experiência. pensamento, Exato. né?
Então, isso é muito novo e é muito enriquecedor, né? A gente vê um novo comportamento, uma demanda real, assim, de querer fazer uma coisa de impacto positivo. Né? Sim, e que bacana sim. que tu fizeste toda desde esse princípio, né? E poder ver esse resultado delas, né? Mas elas são muito corajosas, igual se eu não tivesse passado no caminho. Vamos mostrar algumas Bacana. fotos, então, que a gente tem desse workshop para vocês sentirem um pouquinho da vibe. E tu pode ir comentando com a gente, Então, Fabíola. essa foi a edição que aconteceu no UFO Space, né? Então, foi uma turma local, que foi a nossa única turma em Canoas. A gente costuma fazer uma edição em cada cidade. Normalmente a gente faz em Porto Alegre, Santa Maria. Esse ano deve ter uma edição em São Paulo e talvez no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro ainda. Então, né, ali foi o pessoal que acabou se encontrando nessa última atividade. E vocês passam um conteúdo mais teórico? São 16 horas de teoria, mas que é um alinhamento com novos valores, né? A gente mostra processos, métodos, mas não existe nenhum exercício prático, até porque é muito difícil conectar os temas de cada um dos alunos. Exato, isso que eu ia dizer. Cada um assim, tem uma mas assim, diretriz, mas tu exato. acaba dando em alinhamentos gerais, né? Aí cada um também vai aplicando para sua empresa, para o seu negócio. Não, e né? até tem uma coisa que a gente está meio assustado, mas vamos contar no ar. 26% das pessoas que fizeram esse curso pediram demissão dos seus empregos. Dessas pessoas, uma delas já patenteou um plástico de laranja. Nossa. Então, a gente percebeu que já entra no curso alguém que já está querendo... Sim, que já tem essa não vontade, né? Que já não concorda com a maneira assim. atual de fazer Sim. as coisas, entendeu? Mas quando ela chega e ela consegue ter contato com técnicas, com metodologias, com um olhar que alinhou... Ela vê que pode ser aí ela diz, viável, então né? tá, agora eu vou fazer o que eu quero. Uma das meninas... E eu acho que até dá uma certa coragem para a pessoa sair e da ver zona que de existe conforto. um caminho, né? Exato, Existe, não, claro. ela não está sozinha, ela tem todo um aparato, Claro, né? com Que ela certeza. consegue, com um estudo, seguir um alinhamento, né? Não, e ela conhece outras pessoas que estão fazendo transformações também. E daí ela começa a dizer, não sou só eu. Uma das meninas também, né, a Fernanda, que fez o nosso curso, ela era engenheira de plástico. Quando ela fez o curso, a meta dela era vender, tipo, 100 toneladas de plástico por semana. Meu Deus. Nossa. Quando ela pediu demissão, ela até ainda está se ela ficou mais recolocando. leve. Mas, exato, ela disse, Fabíola, eu hoje visito meus colegas, eu não acredito que as pessoas se sentem confortáveis de trabalhar com a mesma coisa que eu trabalhava, até não faz um ano isso. Imagina. E daí ela está agora estudando os bioplásticos, né? Olha a Sim. oportunidade que essa Olha menina o vai ter pessoal na ali, mão ó, ao final. sentado, prestando atenção nessa tua metodologia. Agora, é importante, né? Dentro da Pasárgada, tu tens vários cursos. Sim. Né? Tu estava me contando que muitas vezes não é que as pessoas exatamente estão lá, tu tem um espaço administrativo, Exato. mas que acontece muito online, né? Não, Essa nem comunicação. online. É, a gente é chamado... É. De troca de informações com as pessoas querendo entrar por este caminho, né? E aí tu consegue levar alguns cursos. Eu tenho aqui, gurias, olha, vários... É um cardápio, É um né? cardápio de cursos encantadores do tipo inovar para sustentar. Olha, Sim. bacana. Então, olha só a baita interrogação, né? Um exemplo dessa menina, Sim, né? que Que estava participou. sedenta por algo Exatamente. diferente e... É que agora, quem conseguir fazer essa mudança, essa passagem, vai estar na frente. Exatamente. Sabe? As pessoas que encontram... E a gente não está falando em encontrar uma fibra natural para fazer só artesanalmente. A gente está falando em escala industrial. Sim. Né? A gente tem Não, exemplos de indústrias locais, como a Bortolini, em Garibaldi, que fez todo um tema de casa, que compreende... Né? Então, eles têm todo um cuidado com a água. Existem várias indústrias moveleiras que existem todo um cuidado com a água. Não, e é isso né? que é bacana e que nos enche de alegria ver que as pessoas já estão fazendo a mudança. Porque Exato. também elas veem que até onde o mundo vai aguentar isso, né? Exatamente. Tem uma preocupação muito maior, assim. Então, é muito bacana ver essas empresas grandes, indústrias grandes, já tendo esse olhar, né? Isso. É muito transformador e é muito inspirador.
Exato. Porque a gente acaba vendo não só, né? Primeiro, os grandes eu acho que estão fazendo o sistema de casa e alguns com mais velocidade que outros, Sim. porque compreenderam, até das benefit companies que a gente falou, Sim. a maior divisão com o selo benefit do mundo é aqui no Brasil, uma divisão da Danone. Então, aquela divisão fez todo um tema de casa, não sei contar o case, mas quando a gente for olhar, aquela divisão tá toda com morango orgânico. Então, a gente começa a ver que é uma relação ganha-ganha. Ganha para a sociedade, ganha para a empresa, ganha para o financeiro, ganha para o meio ambiente e todo mundo tem a sensação do bem-estar, que é o que a gente está falando. Exato. Né? O guilt free, ele vem porque a gente já tem tanta preocupação. Exato. Gente, é uma preocupação mundial, né? E quantos países já estão tanto na nossa frente, né? Então, nós também temos que nos E ali é mexer em importante relação a isso. exemplificar algumas coisas. Por exemplo, quando a gente encontra um teste, um produto que não testa em animais, não significa que eles estão testando em nós. Significa que ele não precisa de testes. Então, significa que é uma coisa muito mais natural do que o que demanda um teste em animais. Então, isso traz todo um conceito de não toxicidade. Muito bem, Fabíola. Muito obrigada pela tua bacana, presença. Adorei Quem conhecer. quiser, segue lá a Oficina Passárgada, Ó, né? muito. Fica a dica No pra vocês que Insta, têm interesse. @Oficina Passárgada. É uma escola de E sustentabilidade. bora participar desse workshop, galera, pra gente mudar esse mundo por aí, né? A gente ser mais sustentável. Gente, vou chamar o intervalo que na volta a gente vai ter uma nova convidada aqui comigo e com a Jaque. A gente volta já. Voltamos com a Arquitetura e Design de hoje. Gente, eu quero que o pessoal dê um foco agora para nossa mesa, como está maravilhosa. Olha que coisa mais linda. Deu cor para o nosso cenário, né, Jaque? E eu tava tão necessitada, assim, gente, a gente precisa de uma vida nessa mesa, né, E a Constança? Michele Hirahata, da Arquitetura das Flores, trouxe essa vida para nós hoje aqui no cenário. Seja bem-vinda, Seja Michele. bem-vinda. Muito obrigada, meninas. Gratidão por estar aqui com Sou vocês. muito fã do teu trabalho. que Quem bom, não é, que né, É Constança? verdade. Não, ó, Que bom. gente, não tem como negar a beleza deste... E é natural. É natural, gente, eu estou chocada. Michele, vamos contar um pouquinho da tua história, da tua caminhada na Arquitetura das Flores. Como que surgiu na tua vida? Vamos lá. Então, o início de tudo vem de uma empresa familiar, pequena, de origem oriental, que é no caso do meu sogro. E eu digo que sempre veio a segunda geração, que somos nós agora, né? Que trouxe essa nova linguagem mais atualizada para o mercado, onde a gente sentiu a necessidade de modernizar o conceito de arranjos florais, né? Então, a gente trouxe toda assim, uma característica bem pessoal, muito para o lado orgânico, usando muitos elementos propriamente naturais. A flor em si é a própria, digamos, Arte, né? arte. Com certeza. E a gente só certeza. contribui para a beleza delas mesmo. Com certeza, e nós também, dentro da arquitetura, né, alguns falam de um viés de colocar plantas, alguma coisa assim, mais plásticas, vamos falar assim, É né? verdade, E eu acredito, assim, é uma pena também, porque a gente tem a natureza aí tão bela, tão Sim, maravilhosa, sim. que pode nos assessorar tão bem, né? É verdade. Nós somos suspeitos, assim, porque a gente ama, né, o natural. E às vezes um pequeno detalhezinho, um verdinho, uma única flor, ela já dá um outro toque no ambiente. E traz uma energia diferente boa, A também, energia né? é primordial, a energia. Porque a gente está trabalhando com vida ali, né? Exato. E por mais, assim, eu sempre digo, os objetos podem ser os mais bonitos, os mais renomados, assinados, mas eu acho que a cereja do bolo é aquele elemento natural. certeza, né? Com certeza. E, Michele, me conta um pouquinho. Tu falou que teve que modernizar, atualizar a marca. Como é que foi feito esse processo? Vocês pegam algumas referências internacionais, vamos dizer assim? Isso. Para se inspirar também? Tem muita característica muito pessoal, aquela coisa de... ela é contínua, ela vai... tu vai instigando, cada vez mais tu vai buscando referências, mas com certeza o olhar sempre no mundo lá de fora, muita tendência de modas, tendências também, e a gente acaba adaptando no dia a dia, até mesmo essas nossas novas box flowers, que também
segue uma tendência dos anos 90, 2000, que é os neons que estavam em alta, que está trabalhando que estão hoje que muito. estão hoje, né? Então a gente tem esse olhar e traz para dentro da E que bacana conseguir trazer essa tendência ou essa moda de algo de fora, por exemplo, das roupas, vamos falar assim, e traduzir para o mundo das flores, né? Isso é muito bacana, esse processo. E como é importante verificar que essa coisa do ida e vinda, né? De ciclos, da arquitetura sendo vista é o que comunica tudo, as flores, as plantas. Então, isso tudo está interligado. É a moda, então... a arte. É que a gente está lidando com pessoas, né? Exatamente. Então, eu acho que é esse o grande âmago da questão, né? Isso que nos estimula e que nos torna cada vez mais vivo e faz com que desenvolva cada vez coisas mais diferentes. E eu acho, na realidade, assim, ó, o que mexe com a emoção, né? É imensurável. Porque é imensurável. Então, a parte psicológica, ao receber um buquê de flores, ao tão lindo, né? Ao tu fazer inserções em algum salão, em algum evento importante. Exato. Então, assim, ó, tu tá recebendo, é um carinho, né? Então, é uma emoção muito grande, né? Toca no íntimo muito. É verdade. Isso eu sempre digo, a primeira coisa é o amor. Primeiro, uma coisa que eu falo sempre para o pessoal, para a nossa equipe que trabalha conosco, primeiramente o olhar é por amor por elas e elas vão nos retribuir, com certeza. Com certeza. E a gente gosta muito do que faz, a gente consegue expressar o nosso amor, nosso trabalho através das flores. Muito bem. E me conta um pouquinho como é que surgiu essa ideia de fazer o boxing, assim, das flores. Já pegando essa tendência internacional, que a gente sempre está com um olhar no mundo lá de fora, que há muitos anos já é uma tendência as flores em caixas. Claro que começou muito com aquelas flores mais artificiais, enfim, e depois o mundo das flores começou a trazê-las as naturais. E aí vai seguindo um ritmo assim infinito, como eu digo, né? Porque sempre tem uma novidade, uma ideia nova que a gente vai acabando lançando. Essa é a novidade do... Eu me lembro, assim, vocês têm praticamente um cardápio, né? Sim. Falando já em cardápio. Que a gente comentou verdade, antes, né? flores. Sim. Né? Tu tem alguns buquês já predeterminados, mas tu já teve situações do cliente ir lá e querer montar, ele quer montar o seu na hora, por exemplo? Isso tem muito, acontece. O cliente que vai até a loja, ele gosta muito da experiência. Sim. Personalização também, né? Exato. Eu sempre, no momento se ele vai até a loja porque ele quer ter aquela experiência única, o sentir, o tocar, o dividir junto, sabe? Então ele gosta desse contato mais e é um momento muito dele, assim. Então a gente sempre recebe cada um e tenta atender da melhor forma possível. E sempre tem os gostos inusitáveis, os desejos e a gente está ali para consegue entender. E não são só as mulheres, né? Eu diria. Não, tem muitos homens que são apaixonados por isso, de fazer buquês enormes e ter todo um prazer, né? E o cuidado, né? Também. Cuidado. Tem muitos agora que eles... Eu digo assim, como tem muitos homens que são profissionais liberais, que ainda moram, enfim, em flats, mas mesmo assim eles gostam de ter um contato com a natureza. É como tu tirar uma foto, né? Vamos falar assim, uma foto de um ambiente sem e uma foto com um ambiente... faz toda a diferença, né? Não dá nem pra comparar. Né? Muito em lojas as pessoas pedem muito, né? Para colocar uma situação dessas, porque tu humaniza, né? É de pessoa para pessoa, né? Tu busca mais essa... Principalmente assim em energia boa. Essas, assim, ambientes mais rígidos, que eu digo, no office, né? Eles conseguem, eles pedem, querem ter. Eu digo assim, a flor é o elemento mais instagramável que tem. É verdade, né? Eu já estou pensando como fazer. Já falando um pouco, né? Não, eu já estou pensando em pegar o buquê e como é que eu vou fazer uma foto, né? Porque é óbvio que eu tenho que rolar. Inclusive, falando em fotos, a gente tem algumas para mostrar para vocês dos arranjos maravilhosos da arquitetura de flores. Vamos mostrar. Olha que lindo. E tem quando vocês montam, eles são para alguma ocasião especial ou tu tem a liberdade de criar, por exemplo, 2 casamentos, criar diferentes tipos de buquês? Sim, a gente sempre primeiro
tem toda uma conversa com o teu cliente, com o cliente para saber exatamente os desejos dele, o perfil do evento, enfim, onde vai acontecer, ambiente fechado, externo. Isso influencia muito a escolha também, né? das flores, que das muitas flores. vezes as pessoas podem pedir pela tonalidade da decoração em si, né? Isso. Hoje em dia, com essa versatilidade, a gente consegue atender na maior parte dos pedidos assim, as flores desejadas. Sim, não precisa seguir um padrão necessariamente. Isso, exatamente. Então a gente consegue trazer todas essas novidades mesmo, né? Mas a gente sempre tem um olhar, o desejo do próprio cliente, e a gente acaba também ajudando na escolha, na definição do conjunto, né, da obra. Sim, ainda mais porque vocês trabalham com isso, vocês conseguem guiar o cliente para qual é a melhor escolha, qual é a melhor tonalidade e tudo. Exatamente. E a gente sempre acaba chegando numa harmonia que fique bom, assim, e atenda ao desejo de cada um mesmo. Esse Olha é um buquê de noiva, para um mini wedding, ficou muito bonito, delicado. E o bacana também é fazer essa mistura, né? É verdade, a gente seguir uma paleta de cores, a organização das flores, dos elementos também, isso é muito importante. Acaba mudando, né? Olha que graça. Isso a gente também a gente tem essa questão da assinatura de flores. Sim. Que a gente vai nas residências, ou até mesmo nos consultórios, enfim, e deixa a casa arrumada para a semana, para o final de semana. Olha que interessante. Isso é muito legal. É uma novidade isso, verdade. né? Porque tu vai receber uns hóspedes, né, por exemplo. Sim. Eu quero deixar a minha casa toda de um jeito diferente. Contrata a arquitetura das flores e faz toda uma ambientação receptiva, bonita. E aí, como é que funciona essa assinatura? É uma assinatura mensal que tu possa fazer? Isso, a gente tem duas modalidades. Ou ela pode ser mensal ou quinzenal. Geralmente é mensal porque o próprio cliente, primeiramente, ele contrata o serviço para si próprio. Sim. É uma admiração dele mesmo, é um depoimento dele. E, claro, às vezes ele quer deixar a casa arrumada para o final de semana, então já está ali, né, toda organizada. Então, a gente tem essas duas modalidades. A gente faz uma visita no ambiente e combina todos os detalhes. Fica perfeito. Na loja tu também deve ter vários tipos de recipientes, né? Sim, agora muitos. Aqui a gente está com um em vidro, tu deve ter vários tipos né? Outros cachepôs, enfim. Isso, tem sempre bastante elementos, mas pegando até uma tendência da colega que estava anteriormente, já é uma preocupação nossa de muito tempo atrás, usaram menos plástico possível, sabe? Sim. Então a gente sempre procura trabalhar com elementos bem assim que possam ser reciclados. Claro. Com certeza. O vidro a gente tem todo o cuidado de reciclar, as nossas caixas são feitas de papel, que também é possível reciclar. E no mais a gente trabalha mais com elementos orgânicos mesmo, a própria natureza. Muito bem. Claro que a gente tem outras cerâmicas, madeiras, mas o que a gente procura é sempre deixar o mais em destaque a flor. Com certeza. Gente, vou chamar o intervalo agora e na volta a gente vai continuar contemplando essas maravilhas aqui. A gente volta já. Voltamos com a Arquitetura e Design de hoje. A gente está tendo um papo super bacana com a Michelle, da Arquitetura de Flores. Gente, sério, eu não consigo nem descrever o meu sentimento com essas flores maravilhosas. Eu queria que tu contasse um pouquinho mais delas, porque eu achei elas super interessantes. E que são naturais, Constança, elas não são tingidas. Exatamente. Não, e assim, verdade. se der um zoom aqui, vocês vão ver que ela tem um aspecto aveludado e torna ela única, né? Sim. Porque em muitos locais, né, a gente vê assim flores azuladas, que tu vê que existe um tingimento, né? Então acho que é por isso que tu tá tão Sim, é incrível. Olha, gente. Olha só, é muito linda. Faz até carinho. É verdade. É delicado de tocar. É tão delicado, então. Cada vez tem novidades no mercado, sempre com flores novas, mas realmente ela é bem específica. Esse toque aveludado dela e as cores são todas naturais. Como é que é o nome dessa flor? Ela se chama celósia. Celósia. Isso, linda. Eu digo, elas são originais de fábrica, não sofreram nenhum tipo de alteração nessas cores. Perfeito. E as cores, inclusive, são cores bem vivas. Eu disse, casualmente não foi pensado
combinou com a... Fechou. Sim, olha, Com ficou muito o look do harmônico. dia. Com o look do dia, É, ficou adorei. harmônico. E Michele, vocês fazem algumas coleções, assim, por exemplo, coleção 2020, vai ter alguma coisa específica? Tem Summer 2020 que eu já tô sabendo. Exatamente, É. a gente está sempre Conta assim, um pouquinho pra com nós. um pezinho na moda, um Boa. olhar aqui, porque é como a definição da arquitetura, Sim. né? Não tem como nós andarmos Sim. sozinhos. Então, essas, pegando já na onda das coleções, essas box se chama a coleção Summer 2020, porque a gente escolheu, porque são cores do verão, a gente Vibrantes, né? vibrantes, Aham. né? O neon, essas cores que iluminam onde chegam, e as flores em si que estão dentro, que são as mini rosas, são neon por natureza. Sim, Imagina. nossa, Então, incrível. já Por isso que eu combinou. digo, né? É a vida, né? É a coisa real que existe. Não, e a né? gente Não é nada fica tão... atingido. E é um choque bom, né? É um uma choque surpresa bom, boa sim. que a gente vê como é possível, né? Com certeza. Natural. Com certeza. Natureza é isso. É isso aí, Muito perfeita, perfeita mesmo. E um perfume, né, Constanza? Não, gente, o pessoal transformou o é- nosso ambiente. A Jaque já estava conversando comigo esses dias, ai, como eu queria alguma flor, algum buquê que trouxesse vida, porque o nosso cenário já é todo colorido, Já né? é, Mas com a exatamente. presença de algo da natureza faz toda a diferença, né, Jaque? Faz toda a diferença e as nossas cores, né? Tudo Super também fecharam foi buscado elementos também de novidades em Milão. Então, para tu ver como É verdade. aquela coisa do ir e vir, Isso. né? E que não tem quem não chegue aqui e fique no cenário com essa energia boa, É verdade, né? ele chama muita atenção, o laranja aqui em destaque. onde a O Constanza roxo no tá linda. tapete. É verdade. A gente também pensa tudo com muito, muito Muito olhar. amor, é o olhar, é o amor, né? É verdade, o amor pelo que faz. Pelo que faz, eu acho que só pode verdade, refletir é verdade. energias boas, sim, né? Sim. E é o importante que a gente consegue expressar todo esse amor através do nosso trabalho. É Isso verdade. muito bacana. Michele, tem alguma novidade por vir na arquitetura das flores? Algo que a gente possa esperar, ansiar, assim? É, a mais nova agora, por final, a gente está preparando agora os arranjos de Natal, que já estamos aí com o Natal. Então a gente Sim. sempre tem guirlandas natalinas com flores naturais, os pinheirinhos também, que tá bem bacana. E aí para o verão foi lançada essa coleção que tem tudo a ver com o nosso verão. Summer, o nosso A energia vibrante. né, que tem no nosso Brasil. E logo o ano que vem, com certeza, já tem Já mais tem coisas mais chegando novidades. por aí. A gente não E para. me diz uma Muito coisa, bem. uma pergunta, na área da gastronomia, Sim. né? Porque nós temos aí algumas flores comestíveis, né? Exatamente. Então, como é que funciona isso? E grande, e é bem, como eu posso dizer, está crescendo bastante. Muito, muito. Essa coisa de tu usar nos pratos, né? Ontem, Não, e fica casualmente, tão nós delicado. tivemos, né, Sim. Constanza, dentro de um restaurante japonês. Exato. E que, com certeza, Os estava lá... sashimis vinham enfeitados. Nossa, um E é um outro encanto. olhar. É um outro olhar, outro. traz uma preocupação no design, Sim, realmente, Ali do tu lê produto. o carinho, né? O carinho. É uma beleza ímpar, né? Te apetece de outra Demais. maneira. E é um né? design maravilhoso Antes, que fica, antes né? de tu saborear, Justo. já olha. Não, enrola aquela enrola fotinho. instagramável. Gente, a gente tem algumas fotinhos finais para mostrar para vocês de todo esse trabalho da arquitetura das flores. Olha que lindo. Essas Olha mini os tons, orquídeas. né? Ai, muito lindo. Essa paleta de cores é bonita. Isso E tudo a fica- gente orna conforme o ambiente. Sim, claro. Esse foi um aniversário que a gente fez também. Que Com bacana. verdes, né? Sim. Aham. Não Que necessariamente as flores, mas os verdes presentes Esse, também, né? Esse é um outro lado ali da decoração. Muito legal. Esse é o arranjo onde ficavam os doces. Como transforma, né, a mesa? Transforma, Não, né? e uma mesa de doces, É ou verdade. enfim, não, imagina ela sem aquilo, né? Não é a mesma coisa. Eu sempre digo, é a cereja do bolo. É verdade. Muito É, bem colocado. É verdade. Olha. E Olha os a graça. detalhes ficam muito Sim, fofos. traz né, aquela proximidade, um calor mais para o ambiente. Fica muito E bonito. dentro da arquitetura tem muito isso, né? Atualmente, essa coisa do biofílico, né? Sim. Cada vez mais os verdes presentes. Sim. Cada vez mais. Trazer Olha, a natureza paredões para dentro, pra dentro de onde a da gente sua vive, de casa. onde a gente está, para trazer esse bem-estar que a gente estava verdade. comentando. E né? eu Milão acho que... Foi muito forte sobre isso, né? Sim.
E eu acho que é infinito isso, de agora não para mais. Não para mais. Né? Porque a pessoa teve uma experiência tão gostosa. E então, geralmente, tudo que é bom veio para ficar. É isso aí. verdade. Michele, muito obrigada, então, pela tua eu que presença. agradeço Ficou mesmo te lindo. conhecer, Olha, conversar Igualmente, contigo. Jaqueline, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Muito Muitíssimo obrigada. obrigada mesmo. Gente, o nosso programa chegou ao fim na véspera do feriado, mas vocês têm aí todo o feriado para curtir os nossos programas, fazer maratona de segunda temporada de Arquitetura e Design. Espero que vocês aproveitem todo esse conteúdo que a gente traz aqui, né, Jaque? Com certeza. Um beijão enorme para vocês. Tchau, tchau. Arquitetura e Design. Oferecimento Idélia Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.